2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro é de fato uma excelente analogia com a vida daquele que se aproxima de Deus. A fim de servi-lo, o próprio Deus o fez quando levou o profeta Jeremias à casa do oleiro. Esta palavra torna-se poética nos lábios de muitos servos de Deus, descritos em sua palavra. Porém, o seu conteúdo e similaridade é mantido, pois assim como diz no livro do profeta Isaías, capítulo 45, 9 ou 29, 16, poderia o vaso de barro dar ordens ao oleiro? Ou como o entendido em Provérbios 26, 23, se uma camada de esmalte sobre um vaso de barro defeituoso realmente esconderia suas falhas ao ponto de colocá-lo em uso, sem ter vazamentos ou até quebrar? De outra forma, poderia a massa de barro se transformar de forma autônoma em um vaso de barro perfeito? Se o vaso de barro cuja utilidade é ser cheio de algo raro e valioso, seria ele mais valioso do que o que ele carrega? Não! O fato é que somos obra do oleiro, o próprio Criador, que com cuidado e conhecimento nos forma de dentro para fora, nos tornando apenas um vaso resistente, perfeito e preparado, que por este único motivo pode ser cheio de valiosos conteúdos que procedem do próprio Deus. Assim, este vaso de barro tem valor pelo que carrega e conserva, e não pelo que ele é em si e em sua natureza. Contudo, tem valor pela sua utilização, sem nenhum merecimento, se estiver vazio. O fato é que esta mensagem foi grandemente romantizada ao longo do tempo, nas palavras de muitos pregadores, e até mesmo cantada, cujos versos pede-se que sejamos quebrados como a um vaso, e então feito de novo. Mas o que não compreendemos é que se um vaso está pronto, não pode ser mais refeito após ser quebrado. O vaso na mão do oleiro de Jeremias estava em construção, com sua consistência ainda em forma e moldável. No momento em que a presença de água bastaria para amassá-lo e refazê-lo novamente. Num vaso de barro pronto, não há como ser refeito. Quebrá-lo significaria destruí-lo por completo. Se uma vez quebrado e refeito, será a sua aparência e utilização pior que o estado anterior. Um homem ou uma mulher que precisa ser quebrado significa que nada em sua vida pôde mais ser refeito. Significa que nada do que fez até aquele momento contribuiu em nada para ela ou ele. É como a pergunta de Nicodemos ao Mestre Jesus: o que devo fazer para nascer de novo? Devo voltar ao ventre de minha mãe, como diz em João 3,4? É claro que não. Assim como um vaso pronto em uso não pode voltar ao seu estado de formação natural, assim também será com o homem ou mulher que precisa nascer de novo. Somente através do arrependimento, batismo e aceitar a Cristo, Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, e assim voltando ao seu coração a ser como o de uma criança que depende de seu pai. Somente assim a matéria e conteúdo da nossa alma é substituída para que seja transformada em uma nova criatura. Um outro aspecto que não notamos nesses versos é que esta palavra fala a respeito de uma nação. Ora, a nação é o berço de partes da humanidade que tem seu objetivo comum e precisam caminhar em uma única direção, pelo bem comum. Contudo, a humanidade já foi comprada por preço de sangue, pago por Cristo na cruz do Calvário. Então, a nossa salvação não traz benefícios apenas para nós mesmos, mas também para todos em nossa volta, de forma que o testemunho de uma nova vida influencia aquele que ainda são dominados pelas suas próprias concupiscências e obedecem à voz da ignorância do mal dentro de si mesmos. Essa nova criatura, ou seja, o homem salvo em Cristo Jesus, precisa e deve ser vaso de honra, de poder de Deus e testemunha a todos em sua volta, para que seja levada a palavra de Deus à humanidade.
sem que no mesmo vaso haja duas porções diferentes, pois este vaso não foi feito para isso. O valor de uma nação está no seu povo, de forma que o ambiente em que seu povo vive influencia e interfere em seus valores, positiva ou negativamente. A questão é: como formar indivíduos comprometidos com a verdade e o bem comum de todos, se o meio em que vivem não contribui para isso? Ou seja, o que fazer quando a influência do meio interfere negativamente na formação de um povo? Ao longo de nossa existência, vimos gerações serem arrasadas pela miséria, violência, vingança, ódio e outras coisas mais, somente pela influência de uma lei ou imposição de um líder. De outra forma, nesses cenários, a humanidade presenciou que uma lei, somente por ser imposta por uma instituição ou governo, não a torna em si imoral ou execuível. Cristo não foi crucificado por uma pessoa apenas. Hitler não cometeu genocídio sozinho. As guerras não são travadas apenas pelo representante de cada nação. Não. Foi necessária a influência maligna desses pensamentos e pensadores na maneira de vida aplicada a uma nação ou povo em algum momento da história. Desta forma, a imposição de pensamentos e regras desentoadas do bem comum e do amor a Deus e de Deus nos faz caminhar a passos largos para a deterioração e destruição de nossa existência e a desvalorização do nosso próximo e ao próprio Deus, através de grandes ou pequenas influências ou até atitudes. E isso acontece em todos os cenários de nossas vidas, seja ele econômico, social, espiritual ou familiar, diante de nossos olhos no palco da vida. Vivemos hoje um período em que a maior parte de nossa população não é patriota, não valoriza o solo em que pisa, que lhe dá sustento e abrigo. As últimas gerações não têm demonstrado amor à sua própria nação, ao solo em que pisa e muito menos ao seu próximo. A maioria dos sentimentos que, querendo ou não, temos que presenciar e reagir todos os dias são tristeza, injustiça, cobiça, vaidade, maldade, falsidade, entre outros mais. Por outro lado, são poucos os frutos do amor, como bondade, perdão, honra e etc., que recebemos ou damos ao nosso próximo. Uma geração que literalmente vive pelo menor esforço, cresce e se arregimentam a cada década. Ao longo dos nossos anos, novas leis são criadas para favorecerem essa conduta em favor dos governantes que se beneficiam delas como parasitas insaciáveis. Nem sempre uma lei, como dito antes, é moral ou digna de ser cumprida. Nem tudo que é lei é moral, mas se me favorece, eu executo e faço uso dela, independentemente se prejudico ou cometo injustiça para com o meu próximo. Em algum tempo no passado era permitido escravizar um semelhante se ele fosse negro. Podia-se fumar em qualquer ambiente, mesmo que fechado e sem ventilação. Em alguns momentos da história, até matar uma pessoa de outra raça ou religião era permitido, em determinada situação ou por um decreto de um rei. Então eu lhe pergunto, se você vivesse nesses momentos, faria isso ou não? Faria apenas porque lhe é permitido e conveniente? Ou não faria por não ser moral, ético ou digno? Entregaria ao seu próximo o que você gostaria para você mesmo? Amaria o seu próximo como a si mesmo? Amaria a Deus sobre todas as coisas? Grande parte das nossas leis são equivocadas a ponto de usufruir e dar direito àquilo que eu não tenho ou não conquistei, favorecendo assim intensivamente a lei do menor esforço. Uma lei destrutiva que domina uma nação, levando-a para longe da dignidade, intrepidez, proatividade, coragem, resiliência, bondade e amor. Não é de se espantar que essas são as características dos que vencem os seus desafios. A nossa geração vive hoje um dos maiores crescimentos do cristianismo no mundo, da liberdade de divulgação da palavra de Deus. E essa grande expansão, esse grande momento, tem sido ofuscado por uma geração que se construiu com as características da lei do menor esforço, chegando a ser letárgico, esperando sempre pelos outros e seguindo doutrinas de loucos e desconhecedores da palavra de Cristo, sem a capacidade de aceitar desafios e caminhar com uma fé inabalável e um propósito mesmo que seja divino. É necessário revermos nossas condutas, revermos nossos conceitos à luz da palavra de Deus, para que possamos tomar ações, atitudes que nos redirecionam à verdadeira lei de Deus.
Muitos movimentos utilizam fragmentos da palavra de Deus para sustentar seus dogmas. Contudo, não há duas palavras, há somente uma palavra. Portanto, não há várias interpretações que me permitam ser aquilo que a palavra não me ensina a ser. Somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. E o princípio disto inicia-se apenas com 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São conceitos universais, além da religião, raça, cor ou leis humanas. O indivíduo que vive estes mandamentos estará na plenitude da vontade de Deus, pois quem consegue viver isso cumpre toda a lei de Deus, e é impossível se maltratar ou magoar as pessoas que estão em nossa volta, cumprindo simplesmente esses mandamentos. No entanto, ao invés de amar, eu posso ser educado, e ao invés de honrar, eu posso ser politicamente correto. No entanto, quando a cultura ou o poder econômico não me permite ser nenhuma dessas opções, posso ser ignorante ou violento. E é isso que acabamos vendo nos extremos opostos de nossa sociedade, entre as classes que ocupam a riqueza e a miséria. De outra forma, os únicos sentimentos e ações que cabecearam de igual modo esses extremos opostos seriam unicamente o amor e a honra. E então, respostas iguais por motivos diferentes afastam o amor e a honra que Deus nos ensinou. Se sou abastado, não preciso? Se miserável, não sou digno? Definitivamente não. A solução da humanidade está no amor e na honra, mas não um amor e uma honra conveniente, mas no amor e na honra, conquistada na cruz de Cristo, na qual um preço alto foi pago por todos os povos, línguas e nações. A libertação de um indivíduo ou um povo, a cura de uma doença, pandemia ou uma epidemia, o sucesso de um homem ou de uma nação, a salvação de um homem ou de todos os povos na terra está na decisão dele mesmo em aceitar a palavra de Yeshua. A solução de todas as guerras, desde que acontecem dentro de um lar ou uma nação, está no amor incondicional a Cristo. Por isso, é necessário que o amor de Deus seja genuinamente pregado em todos os 4 cantos da terra, de forma clara e sem preço, sem que nada seja cobrado. Deus suprirá em nós todas as nossas necessidades. As verdades da Bíblia precisam ser levadas a todos os povos, línguas e nações, para que o livre arbítrio de cada povo decida o futuro de sua própria alma e de sua nação. O Evangelho de Cristo precisa continuar a ser reformado. A reforma que aconteceu em 1500 foi resultado de um esforço do reino dos céus para tornar-se de volta a sua igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, com genuíno mover do Espírito Santo e na palavra de Deus. No entanto, Deus trabalha com homens que são falhos, homens com retidão e defeitos, mas que reconhecem que em Cristo a sua salvação e o seu amor podem restaurá-lo. Alguns homens buscaram a libertação do Evangelho antes de Lutero, mas somente com ele é que nasceu a Reforma Protestante, mesmo essa não sendo a sua primeira intenção. Se formos observar os acontecimentos da época, você encontrará a peste negra poucas décadas antes daqueles dias, onde 1/3 da humanidade foi devastada, desestruturando e destruindo conceitos, poderes da sociedade e da humanidade, inclusive o domínio de Roma. Lutero inicia, então, uma reforma após tentativas frustradas de outros homens e grupos dos quais seus nomes se perderam no tempo. Lutero disse que não poderia voltar atrás de suas palavras ditas, pois estaria atado à própria palavra de Deus. No entanto, as teses de Lutero eram, em maioria, a luta contra as indulgências. E apesar de ter iniciado uma separação da Igreja de Roma, sem ser esta a sua real intenção, esta reforma não é consumada em Lutero. Naquele tempo, Lutero ainda haveria de lutar por muitas mudanças e causas que ele não avançou, tais como a aplicação do batismo do homem adulto, que possibilita o arrependimento genuíno e sua declaração ao mundo de que ele se torna uma nova criatura em Cristo. Abolir a adoração aos ídolos e imagens que impede o homem o acesso genuíno ao Eterno. Abolir o culto aos mortos, buscar aplicar batismo com o Espírito Santo e pregar a salvação através do único caminho de volta a Deus, somente pelo sangue de Cristo. E quantos vários outros conceitos da igreja primitiva, da doutrina dos apóstolos, os quais o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é feito só de palavras, mas do poder do Espírito Santo.
a aplicação dos conceitos das palavras dos profetas e muitos mais. Esses desafios ficariam para gerações futuras, em uma reforma que dura até os nossos dias. Esta responsabilidade recai sobre mim e você, com os que viriam depois dele. Mas esse crescimento prossegue com lentidão e surgem palavras de clamor e arrependimento após os anos de 1500 até 1800. E a partir daí, a volta do Espírito Santo para a sua igreja, no clamor de um povo que se volta em conhecê-lo, inicia-se no ano de 1900. Neste tempo, a igreja volta a experimentar a manifestação dos dons espirituais e a igreja, assim, caminha para a plenitude da igreja dos apóstolos. No último século, a igreja experienciou o seu maior crescimento e não é de se espantar, pois este crescimento se deu não pelo advento da tecnologia, mas sim no período em que clama, busca e interage com o poder do Espírito de Deus. Este último século realmente é o período em que houve o maior mover do Espírito de Deus, em que sua igreja clamou por ele. No entanto, em alguns momentos em nossos dias, vemos trocar-se indulgências pela venda de milagres. A igreja moderna vende milagres, vende facilidades, vende prosperidade, vende a própria palavra, onde muitas vezes a salvação e a santificação é deixada de lado. É necessário voltar a essa realidade e ao conceito puro da palavra de Deus, de salvação na totalidade e integridade com a mensagem de Cristo. É olhando para esse prisma por cima destes montes, para esse horizonte, para este norte, é que desejamos caminhar com esta missão, com esse trabalho, trazer à luz a palavra de Deus, tocar os corações para que a essência e a excelência da palavra de Deus e sua plenitude seja levada aos corações da humanidade de maneira pura. Precisamos ver o que a igreja primitiva viu, para que possamos olhar na mesma direção. E se você não entende isso, saiba que a possibilidade de ser pendurado nas ruas de Roma como tocha acesa para iluminá-las, ou ser dilacerado por feras naqueles tempos por ser um cristão, era uma realidade iminente. Tertuliano descreve que a igreja moderna caminha sobre o sangue dos justos. Ela está estabelecida sobre a palavra de Deus e o sangue dos justos. A palavra de Deus diz que esta terra não merecia homens como estes que deram as suas vidas pela mensagem de Cristo, com tamanha fidelidade e integridade. Será que aceitaríamos Cristo e sua palavra sob essas condições? Será que existiria vantagens terrenas sob essas condições? A igreja precisa viver corpo, a igreja precisa viver o que a igreja primitiva viveu, e ela está baseada na comunhão dos santos, ela está baseada nos conceitos da palavra de Deus, a sua lei, ela está baseada no amor de amar ao seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não levam vantagem financeiras, riquezas, sucesso ou poder nisso? Não, e é neste vaso de barro, nesta igreja de vidas transformadas, que se transbordará a maior unção do Espírito de Deus de todos os tempos, para a realização das obras do Messias nesta terra, a preparando-a para o seu retorno. Isso é amor, um amor incondicional e ousado, no qual Cristo nos amou. Todas as minhas vantagens estão no corpo de Cristo. Precisamos ser este vaso de barro para que a excelência seja dele e não nossa. O povo de Deus nesta terra deve ser luz, para sermos aqueles que atraiam e brilham como luz e não se misturam com os sabores deste mundo, como é o sal. A lei que devemos nos basear é a lei de Deus, pois no amor se cumpre toda a sua lei. A igreja deve ser santa e irrepreensível diante de uma geração que dorme no maligno. Só conseguiremos isso se Cristo viver em nós, se Ele habitar em um vaso de barro e também de honra. Restauração já, em nome de Yeshua.